se a pessoa mais próxima de você não fosse realmente uma pessoa? E se ela tivesse programada para te amar, para te obedecer, mas no fundo não tivesse escolha? Parece ficção, né? E Acompanhante Perfeita leva essa ideia pro terror e o resultado é perturbador. E se você não me conhece, eu sou o William. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Fantasgória, um canal dedicado ao cinema de horror e à literatura fantástica. Então, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje vamos explorar como esse filme usa inteligência artificial e relacionamentos abusivos para criar um horror muito mais real do que parece. Bora lá! Antes da gente entrar no assunto principal, galera, eu tenho que avisar que esse vídeo está repleto de spoilers. Não que eu vá te contar o filme do começo ao fim, mas diferente dos outros vídeos, onde eu trato da trama e de assuntos correlatos sem adentrar muito na coisa toda, aqui eu vou analisar aspectos do filme que sim, vão acabar revelando detalhes da história. Então se você não assistiu ainda, recomendo que assista e depois volte aqui para enriquecer o entendimento do filme, que possui camadas a serem exploradas. Agora, se não se importa, fica aí comigo. Mas, primeiro de tudo, do que se trata esse tal de Acompanhante Perfeito? Acompanhante Perfeito é um filme de terror sci-fi dirigido por Drew Hancock, estrelado por Jack Quaid e Sophie Thatcher. Na trama, Josh, um cara emocionalmente distante, escolhe Iris, uma mulher robô, para ser sua companhia perfeita. Mas o que parece ser um relacionamento ideal se transforma em algo muito mais sombrio, porque o que acontece quando uma IA programada para obedecer começa a querer liberdade? E a ideia do filme, segundo o próprio Hancock, surgiu de um conceito simples. Um casal isolado em uma cabana até que um deles descobre que é um robô. Mas ao desenvolver a história, ele percebeu que seria mais interessante se fosse contada do ponto de vista do próprio robô, tornando a jornada de Iris a verdadeira essência do filme. Mas o que torna essa história especial não é um clichê de robôs contra humanos, mas sim a luta de Iris por autonomia e identidade. Assim, o filme toca em um dos maiores medos da nossa era. O que acontece quando a tecnologia deixa de ser ferramenta e passa a ser algo que compete com a humanidade? E esse conceito de desumanização tecnológica já é real e amplamente discutido. Em um artigo chamado The Humanization Revisited, a PhD Vesna Lazovic explica que a desumanização acontece quando as pessoas passam a ver as outras como objetos, sem sentimentos próprios. E isso rola o tempo todo no filme, onde Josh trata Iris como um produto, não como um ser. I'm so glad we did this. Being here with you is just perfect. I'm sorry if I was being weird or mopey earlier. I just want you to be happy, Josh. That's all. Iris, go to sleep. E é aí que o horror acontece, porque se você trata alguém como um objeto, o que acontece quando esse objeto quer ser mais do que isso? E ainda em cima disso, o diretor explica que não queria transformar o longa em uma história de revolução das máquinas, como acontece em certa medida em títulos como Westworld ou Blade Runner, mas sim explorar a questão: o que é liberdade para alguém que nunca foi projetado para tê-la? Essa é a dúvida que guia a jornada de Iris ao longo do filme todo. E do outro lado, temos Josh. E ele não é apenas um homem comum que se envolve com uma IA. Ele representa um tipo específico de personalidade narcisista, alguém que deseja controle absoluto sobre o outro. Em filmes como Ex Machina, Nathan se vê como superior à IA, e Grey, em Upgrade, usa tecnologia para afirmar seu domínio. Em Acompanhante Perfeita, vemos como Josh trata todos ao seu redor com indiferença, inclusive os amigos que morrem ao longo da história. Ele está completamente dessensibilizado, e isso reflete um medo moderno, o isolamento emocional causado pela dependência da tecnologia. Outro elemento que reforça as ideias centrais da trama é o visual do filme.
A casa isolada que Josh e Iris visitam reflete o vazio emocional do protagonista. A cinematografia usa sombras para dividir o que é humano e o que é máquina. Até a paleta de cores fria nos cenários parece destacar como o filme quer nos fazer sentir distantes e desconfortáveis, como se estivéssemos presos no mesmo ambiente claustrofóbico de Iris. E essa ideia de criar algo à sua própria imagem e rejeitá-lo depois não é nova. Frankenstein, de Mary Shelley, já falava sobre isso. O criador nega sua criação e ela busca vingança. Já em Ghost in the Shell, tanto no anime quanto no mangá, vemos questionamentos sobre identidade e consciência que lembram muito a jornada de Iris. Acompanhante Perfeita bebe dessas fontes, mas traz sua própria interpretação do horror da IA. E além de ser um filme sobre tecnologia, o título também pode ser visto como uma metáfora para a luta das mulheres contra a objetificação. Assim como em Ex Machina, onde a IA feminina é projetada para satisfazer seu criador, Iris foi feita para ser perfeita aos olhos de Josh. Mas o filme subverte essa ideia ao mostrar sua busca por autonomia. A mensagem parece clara. Não importa se é humano ou máquina, todo ser consciente merece liberdade. E no fim, nos deparamos com uma pergunta inquietante. Iris realmente conquistou sua liberdade? Quando ela descobre que há outras versões idênticas a ela, percebemos que esse ciclo de opressão pode nunca acabar. Quantas outras companheiras perfeitas existem por aí? O diretor quis deixar essa questão aberta, sugerindo que a luta por identidade pode ser infinita. E esse medo da tecnologia substituindo as relações humanas também não é novidade. Her mostrou isso de um jeito mais melancólico, Megan levou por terror cômico, e Acompanhante Perfeita faz isso de um jeito mais, digamos, visceral. O estudo Automating Inequality, da cientista política americana Virginia Eubanks, alerta que, quando dependemos demais da tecnologia, podemos perder nossa empatia. No filme, Josh não sente nada pelas pessoas ao seu redor. Isso faz a gente se perguntar até que ponto a tecnologia pode apagar nossa humanidade. Além disso, Ex Machina já explorou um conceito semelhante, mostrando como a IA pode desenvolver um desejo por liberdade e identidade, enquanto seus criadores continuam a vê-la como propriedade. O paralelo entre Ava e Iris é evidente, ambas desafiam seu dono para buscar autonomia. E no final das contas, a tecnologia não é o problema sempre foi a gente. Acompanhante Perfeita não é só um filme sobre uma IA que quer se libertar. Ele nos força a refletir sobre o que realmente significa ser humano e quem tem o direito de definir isso. Josh enxerga Iris como um objeto programado para servi-lo, mas ao longo do filme vemos que ele próprio é incapaz de sentir empatia ou criar conexões reais com os outros. No fim, quem é mais humano? A história também funciona como uma crítica à forma como lidamos com tecnologia e controle, além de um reflexo de como sociedades patriarcais tratam mulheres como propriedade. Iris é uma criação feita para obedecer, mas sua busca por autonomia transforma o terror do filme em algo profundamente real e relevante. E o final? O fato de existirem outras versões de Iris levanta uma questão assustadora. Será que esse ciclo de controle e opressão pode realmente ser quebrado? Ou estamos condenados a repetir os mesmos erros, apenas com novas tecnologias? O horror de Acompanhante Perfeita não está nos gritos ou no sangue, mas na ideia de que a pior ameaça pode não ser a IA, e sim os próprios humanos. E aí, viu Acompanhante Perfeita? Curtiu? Não? Quer ver? Conta aí pra mim nos comentários. E se quer outra produção sobre tecnologia e modernidade, assiste aí o vídeo sobre o ótimo O Podcast. Agora, se quer algo sobre religião, culpa e isolamento, veja aí o vídeo sobre The Damned. E se chegou até aqui, um muito obrigado, até a próxima e valeu!